Olá, seja bem-vindo ao canal Os Porquês da Bíblia. E hoje vamos começar uma série de estudos bíblicos da Bíblia inteira. Se você, assim como eu um dia, começou a ler a Bíblia e não estava entendendo nada do que estava acontecendo ali, não conseguia encaixar as peças, interpretar o texto de forma que faria sentido, eu fico com muitas dúvidas sobre o que aquilo ali estava falando, o contexto geral e etc. Fique com a gente que a gente vai explicar detalhadamente, minuciosamente tudo o que diz a palavra de Deus. Começando hoje com Gênesis 1. Dando início ao nosso estudo, vamos ler o livro inteiro e logo após iremos comentar versículo por versículo dos pontos mais importantes e explicar o modo geral para você conseguir entender todos os capítulos bíblicos em seu contexto, em sua forma de escrita, quem escreveu e qual é a mensagem que ele quer passar. Tudo bem? O livro de Gênesis foi escrito por Moisés, porque a escrita ela foi desenvolvida muito tempo depois da criação do mundo. E o povo de Deus não tinha acesso à escrita que começou na Suméria. Migrou para o Egito. E no Egito, sabemos que foi a criação de Moisés. Ele se desenvolveu ali, estudou ali. Então podemos dizer que foi o primeiro homem da Bíblia a ter conhecimento da escrita. E ele escreveu toda a história que o seu povo contava, de geração em geração. A Bíblia até então, Gênesis, Êxodo, foi contado de pai para filho, o avô para o neto e assim por diante. Era um livro contado em geração, que tem muito na cultura judaica. Os mais novos sentam-se e escutam os mais velhos a contar todo o conhecimento deles. Mas o primeiro a escrevê-lo foi Moisés, pois dele detinha o conhecimento da escrita. Então vamos lá. Vamos ler primeiro o capítulo inteiro de Gênesis, tá? Capítulo 1. E depois vamos destrinchar versículo por versículo, falando os pontos importantes, contexto, explicações, ok? Pega a sua Bíblia, pause o vídeo, vai lá, pega ela para acompanhar. A Bíblia é a nossa amiga, tem que andar sempre ao nosso lado. A minha Bíblia está na tradução Almeida, revisada e corrigida, tá? Então, se tiver um pouquinho diferente da sua, talvez seja porque a sua tradução é mais nova ou mais antiga do que esta, ok? Vamos lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, que fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. A terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação
entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e a luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do 4º dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziam, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do 5º dia. E disse Deus: produz a terra vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que se movem na terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a árvore que dê semente, que esta árvore a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente ser-vos-á para mantimento, e todo o animal que a terra, e toda a ave dos céus, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do 6º dia. Assim os céus e a terra e todo o exército foram acabados. Havendo Deus acabado no 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia, e de toda a sua obra que tinha feito. Abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou, e toda a sua obra que Deus criara e fizera. Ok, agora vamos interpretar versículo por versículo nos pontos mais importantes do que acabamos de ler. Lendo assim, sem parar, às vezes a gente acaba se perdendo no raciocínio, mas agora vamos ir bem com calma e daqui em diante vamos explicar certinho o que Gênesis 1 tem a dizer, beleza? Primeiramente, Gênesis 1 não foi escrito em ordem cronológica, ok? Então, o que vamos conseguir ver aqui? Vemos que Deus criou os céus e a terra, criou todo mundo, criou os animais e tal. E lá no finalzinho, ele repete falando que criou o homem e a mulher, ok? Só que isso aí não significa que ele criou todo mundo, todos os animais depois que criou o homem e a mulher, ok? Ele só comentou novamente que criou o homem e a mulher e ali explicou mais detalhadamente como foi. Ele criou o homem e a mulher junto com os outros seres viventes, junto com os outros animais, ok?
Quando Deus diz, no princípio criou os céus e da terra, podemos imaginar que ele criou a galáxia, criou os planetas, criou o planeta Terra. Mas no planeta Terra não tinha forma. Ele diz que a Terra era sem forma e vazia. Ou seja, a Terra era vazia, não tinha ninguém habitando aqui, não tinha nada aqui, não tinha planta, porque mais tarde ele viria a criar. E ela era sem forma, não tinha separação entre gasoso, líquido, água. Quando a gente vai estudar alguns outros planetas, como Marte, Júpiter, a gente vê que também não tem muita separação. É quase tudo uma coisa só, né? Então vamos imaginar algo parecido. Uma Terra que não tinha separação entre água, terra, mar, o que era bicho, o que não era. Sabe? Era tudo uma matéria só. Pense desse jeito. No versículo 3, ele diz, haja luz e houve luz. Nada mais é que a criação do calor. A criação da matéria calor. Porque tudo existe ou calor ou a ausência do calor, tá? O calor é o princípio de uma construção de matéria. E com o calor veio o Sol, veio os outros astros, né? E no capítulo 6, ele diz, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Como assim, águas e águas? A separação entre águas e águas significa as águas que ficam, vamos supor, embaixo da terra, lençol freático, na terra, os mares, e há águas no céu também. A gente vê não só água nas nuvens, né? Mas em tudo que tem a matéria H2O, né? O carbono em si, em praticamente tudo que há no nosso planeta necessita da água. Principalmente o ar, principalmente, né, as nuvens, né, o nosso ecossistema. Então ele fez essa separação para que as coisas começassem a ter um equilíbrio, né, começassem as coisas a acontecerem para que viesse o nosso planeta como a gente conhece hoje. E esse foi o primeiro dia. Então o primeiro dia ele organizou a casa. Ele falou assim, o que eu vou fazer para que a minha criação viva neste lugar? Eles precisam de calor, sol, precisam que as matérias se dividam, né? Que uma água seja água para beber, outra água seja água da chuva, que o vento, né? A umidade do vento tem água também. Eu preciso de um calor, então eu vou produzir o sol, eu preciso de um lugar com terra. E assim foi o primeiro dia. Ele preparou o básico para começar a construir. Ok? Ele ainda não fez a separação entre mares e terra, ele vai fazer mais adiante, mas ele foi moldando o nosso planeta nesse primeiro dia. E ele continuou dizendo assim, o 6 e o 7, descrevendo como que ele foi formando o nosso planeta. E disse a Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e amanhã do segundo dia. Então ele fez essa separação, né? O que é lençol freático, o que é água que tem que ficar no céu, né? A umidade e tudo mais. No dia 2. No capítulo 9, ele diz assim, e Deus disse, ajunta-se as águas debaixo dos céus num lugar. O que são as águas debaixo dos céus? São as águas que a gente conhece hoje como mar, né? E apareça uma porção de terra seca. E assim foi. Aparecendo a terra seca, apareceu os continentes. E aí a gente já começa a imaginar melhor, porque agora a gente sabe, ó, tem os continentes no meio do oceano, né? Porque Deus separou a água da terra. Antes era tudo uma água só, um meio lameiro ali, e ele fez a separação para a gente conseguir viver em terra, ok? No versículo 11, ele já criou as árvores. Vamos ver aqui, ó. Produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. Então ele já moldou toda a flora ambiental que a gente tem hoje, porque ele criou a atmosfera, criou o mar, criou a terra e criou as árvores.
Finalizando o terceiro dia, no quarto dia a gente já vai ver lá no versículo 14. E disse Deus: haja luminares nas expansões dos céus. Que é a expansão dos céus? É a galáxia, é para lá da nossa atmosfera, né? Para haver separação entre o dia e noite, para haver separação, né? Então ele criou ali o sol e a lua. Quer ver? E fez Deus 2 grandes luminares. Isso está no versículo 16. O luminar maior para governar o dia, que é o nosso sol, e o luminar menor para governar a noite, que é a nossa lua. Então aí Deus fez o sol e a lua e as estrelas. Por que as estrelas? Vamos voltar um pouquinho ali no 14. Diz assim: sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e para anos. Ok? Então esse ciclo, né, para ser dias e para ter anos, se era medido antigamente pelas estrelas. Quantas luas passou, onde a estrela polar se encontra, sabe a estação do ano e tudo mais. Isso Deus criou para nos guiar. E este foi o fim do quarto dia. A partir do versículo 20, onde se inicia o quinto dia, ele começa a produzir todos os animais. E aí a gente pode ver a teoria de Darwin, que é a teoria da evolução. Todo mundo começou sendo um girino, daí o girino virou um jacaré, o jacaré começou a virar um dinossauro, o dinossauro virou um elefante. Então, a Bíblia não fala nada disso, ok? A Bíblia diz que Deus criou todos os animais. A forma que Deus usou para fazer isso não é descrita em Gênesis, mas a gente pode ter certeza que tudo provém de Deus e tudo foi de acordo com o plano de Deus. A partir do 20, ele começa a criar os animais, dizendo assim: produzam nas águas abundantemente répteis. Então, primeiramente, ele produziu realmente um réptil que veio da água, de alma vivente, ou seja, todo animal também tem uma alma, ok? É um ser vivo também. O animal não é um mero objeto, ok? Deus também não é igual ao homem, com certeza não. O animal não está na mesma classe que o homem, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O animal não foi feito em imagem e semelhança de Deus, ok? E no versículo 24, Deus diz assim: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Então no 24 ele criou os outros tipos de seres, né? Ele finaliza falando, ó, eu comecei criando aqui, e lá no 24 ele fala, eu já criei todos os tipos de répteis que existem, gado, animal selvagem, fui eu que criei. Agora no versículo 26, ele cria o homem e diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E mais para frente em Gênesis você vai ver que ele vai descrever como isso aconteceu, ok? Por isso que eu digo que não é cronológico, porque aqui no 26 ele diz, façamos o homem em imagem e semelhança, e criou o homem. Mas apenas no capítulo 2, que veremos no próximo vídeo, que ele vai falar como foi a criação do homem, que veio do Baal, e como foi a criação da mulher, que veio da costela do homem. Ok? Então a gente não pode seguir um roteirinho de ordem cronológica. Primeiro aconteceu isso, depois aquilo outro, depois aquilo outro, ok? Porque senão a gente vai se confundir. Tem que entender que ele expôs tudo o que ele fez no capítulo 1, e no capítulo 2, 3 e 4 ele vai descrever, ele vai explicar melhor o que ele fez e como ele fez, as coisas mais importantes, ok? E esse foi o capítulo 1 de Gênesis. Ficou um pouquinho longo, mas espero que você tenha gostado, tenha aprendido, né, o que Gênesis quis dizer. Esse foi apenas um capítulo, aprendemos a fazer isso com vários e vários capítulos, seguindo em ordem cronológica, né? Gênesis 2, 3, 4. Então, se inscreve aí pra gente continuar postando, continuar explicando. Quanto mais vocês me motivarem, mais eu irei fazer, mais terei gás, motivação e força para continuar fazendo mais e mais. Então compartilha, comece esse estudo com alguém, compartilhe com alguém esse vídeo, e se preciso, cara,
Me dê opiniões, sugestões nos comentários para que sempre acaba melhorando mais a nossa experiência de estudo, ok? Muito obrigado e que Deus abençoe.